Vamos lá. Radar, gente, nada mais é do que uma sigla para Radio Detection and Ranging, ou seja, detecção via rádio e range, ou seja, eu tenho a distância, né? Como é que funciona isso? Bom, aqui a gente tem o radar, essa parte de baixo aqui é o radar. Isso aqui é uma outra coisa aqui, tá? Essa parte de baixo aqui é o radar. Então eu tenho radar, tenho um aviãozinho voando aqui, e aí eu tenho um sinal de rádio que sai daqui, uma onda, bate no avião e volta para cá. Baseado no tempo em que demorou essa ida e essa volta, o radar sabe que tem algo ali em tal distância. Então esse radar ele fica rolando, girando, né? Aí a cada 6 segundos ele dá 360 graus, mais ou menos, fica girando, então ele bate, manda um feixe aqui, já volta, porque isso é muito rápido, né, gente? Onda de rádio trafega na velocidade da luz, então ele está aqui, bate e volta, ele identifica os objetos. Objetos muito densos, né, como aviões, refletem bem, mas às vezes você tem nuvens que também refletem, nuvem também reflete. E aí como que acontece isso? Existe um tratamento eletrônico que quando ele bate aqui no primeiro segundo e encontra um objeto aqui, depois 6 segundos depois ele bate aqui de novo, encontra o mesmo objeto no mesmo lugar, aí de novo, depois de 6 segundos ele bate de novo e acha o mesmo lugar, o radar entende que aquilo não é um avião, que o avião se move, tá certo? E aí apaga aquilo lá, beleza? Isso, gente, é o que a gente chama de alvo primário. Eu ploto no radar, né, a distância em que este alvo aqui está do meu avião, que esse alvo está do meu radar. Então isso eu chamo de alvo primário, é o que efetivamente bate ali na lataria do avião e reflete, tudo bem? Então, baseado no tempo em que essa onda demorou para voltar, eu sei se o avião está longe ou perto. Quanto menos tempo, mais perto, quanto mais longe, quanto mais tempo, mais distante estará meu avião. E este é o que a gente chama de alvo primário, é o alvo que efetivamente bate no avião e volta, bate e volta. Então, é assim que a gente detecta o avião. Bom, aí ele vai pôr lá no meu radar, aquela tela redonda que todo mundo já viu, e vai dizer, olha, o radar está aqui no centro, tem um avião aqui para o lado direito a 4 km do radar. Beleza. Mas quem é esse avião? Né? A que altitude que está este avião? E aí, essa anteninha aqui de cima, ela é obrigada, ela existe justamente para enviar um sinal de rádio para o avião, para o transponder do avião. O que significa transponder? Transponder significa um transmitter responder. Então, um transmissor que responde. Essa anteninha envia 2 perguntas de rádio para o transponder do avião. Quem é você e a que altitude você está? Né? E aí o avião responde, eu sou o avião código tal e estou em tal altitude. E aí, então, essa anteninha laranja aqui de cima envia uns feixes direcionados. Deixa eu usar outra cor para não ter problema. Envia um feixe direcionado para o avião, essa anteninha aqui de cima, fazendo perguntas. E o avião envia aqui para essa antena, fazendo afirmações. Então essa antena envia um sinal para o transponder e pergunta, quem é você? Aí o transponder responde, sou o 4207. Tá certo? Porque o transponder ele tem um código que o piloto insere. Esse código, gente, está associado a um plano de voo. Então no momento em que o piloto pediu autorização de plano de voo lá no solo ainda, o controle já passou para ele, a torre já passou para ele um código transponder. E aí ele coloca esse código transponder, por exemplo, 4207. E aí o sistema procura lá na intranet, né, do DCE, do Sindacta, e vê, esse avião aqui me respondeu o código 4207. Ele procura no sistema quem é o avião que está com qual é o plano de voo que está atribuído esse código. E aí vai aparecer lá, sei lá, TAN 3707. Ou TAN, vamos imaginar um outro número, TAN 3502. E aí ele já mostra pro controlador, olha, o alvo primário eu tenho um avião
a 4 km à direita, ok? E ele é o TAN 3205, por exemplo. Como que ele sabe que é o TAN 3205? Por quê? Porque ele perguntou qual é o seu transponder. Ele respondeu, estou acionado 4207. E aí no sistema ele sabe que o 4207 está acionado pelo TAN 3205. Tudo bem? E assim ele sabe. Tranquilo, gente? Então é assim que funciona. Eu tenho um alvo primário, que é o alvo que bate na lataria do avião e volta, e tenho o alvo secundário, que é o alvo do transponder, ok? Essa anteninha de cima pergunta, quem é você? E ele responde, eu sou fulano de tal. Isso é o que a gente chama de modo alfa. O modo alfa do transponder responde quem é você, que código você está acionado, beleza? E com base no código, esse código é único, né? Naquele momento, o 4207 é exclusivo daquele avião. Ou seja, quem está acionado 4207 está com aquele plano de voo associado a ele. E eu tenho o modo Charlie, que é quando o avião responde à altitude, né? Qual é a sua altitude? Aí ele vai responder, estou no FL 050. Beleza? Por quê? Porque o radar no alvo primário consegue determinar que tem um objeto e a que distância que esse objeto está do radar, mas não consegue determinar a altitude dele aqui, não dá. Então o próprio avião tem que responder por meio do transponder. Também não consegue determinar, é claro, que avião que está aqui. Para isso que a gente precisa do transponder. Então o transponder pergunta qual é você e quem é a sua altitude. Se o transponder estiver no modo alfa, ele só vai responder quem sou eu. Se estiver no modo Charlie, ele vai responder quem sou eu e a altitude. Bom, eu sou o 4207, estou na altitude de 050. E aí no radar lá do nosso controlador, vai ter, olha, o radar está aqui. Aqui eu tenho um objeto. Este objeto é o TAN 3205, está no FL 050, está rumando para cá. Por quê? Porque com o movimento e a velocidade, o radar consegue detectar. Porque eu passei aqui, o avião estava aqui. 6 segundos depois, o avião estava ali. 6 segundos depois, porque ele dá 360 graus a cada 6 segundos. 6 segundos depois estava ali, 6 segundos depois ali, 6 segundos depois ali. Então ele consegue determinar tanto a direção quanto a velocidade. Porque ele não consegue determinar a altitude e nem quem é. E aí como que a gente usa isso? O alvo secundário alfa, somente alfa indica somente quem é. Ele falou, sou o 4207, no sistema identificou que o 4207 foi atribuído ao TAN 3205, que é um avião Airbus A319, no voo tal, bababá, destino, etc e tal. E o C, ok? O C é justamente a altitude, né? Ele sempre manda em altitude e pressão. E aí ele já vai colocar assim, olha, alvo primário indica que o avião está aqui, está se movendo para cá em tal velocidade, e o alvo secundário me indica quem é este avião e a altitude que este avião está. Beleza, gente? Tranquilo? É assim, então, que funciona o radar.